Vamos até Cabinda. Eu falei-lhe de um corpo que foi retirado da água, que terá morrido afogado, e este corpo foi retirado depois de 3 dias de uma lagoa. Vamos à nota? Esta informação já regresso. Roda. Há 3 dias que o senhor Vicente Moanda, de 41 anos de idade, saiu de casa para a pesca. A lagoa, situada entre as localidades de Mbuco e Mabel, periferia da cidade de Cabinda, era o local onde o mesmo exercia a atividade pescatória. Desde o dia em que saiu de casa, ninguém teve mais notícias suas. Preocupada, a família realizou buscas. Infelizmente, nesta sexta-feira, conseguiu-se identificar o corpo da vítima, que terá morrido afogado nesta lagoa. É a 5ª vítima mortal por afogamento que a lagoa faz, afirmam os moradores. Mas percebi isso antes de ontem, quando vim, de onde que é o de Jarasco também um pouco. Quando cheguei, então, pronto, a família me procuraram, então, mandaram me chamar e quando me explicaram a situação. É um pai de família, é um irmão, praticamente ele se lida com toda a gente. Deixou a família dele em vazio, ninguém vai albergar, ninguém vai velar por eles. Até no momento que ele deu como desaparecido, nem aqui as pessoas daqui dos Arredos, que vivem aqui nos Arredos, não deram conta. É bastante doloroso ver um jovem de 40 e poucos anos, pronto, ter esse tipo de morte assim, dessa maneira. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros esteve no terreno para a remoção do cadáver. As buscas tiveram início na quarta-feira, no período matinal, até no final do dia, face àquilo que é a complexidade do local em causa. Então, verão terminar hoje, no período matinal, onde nós encontramos o corpo e que já se realizou o referido resgate de cadáver, aguardar então outras equipas do Ministério do Interior para poderem intervir naquilo que é a sua responsabilidade. Face ao perigo que a lagoa apresenta, o porta-voz do Corpo de Bombeiros aconselha os moradores a redobrarem a vigilância. Apelar aqui às populações, maior atenção possível, mais atenção ainda para os menores, porque basta ver quem afogou aqui foi um adulto já, então para os menores a situação pode ser mais grave ainda. A lagoa é formada por águas estagnadas da chuva provenientes de vários pontos da cidade. Ora bem, temos aí um caso que nós ontem ainda falámos disso. Durante estes dias temos estado a falar, na segunda-feira também falamos de situações iguais. Os afogamentos estão a tornar-se um problema em localidades como estas. Os afogamentos. Porque os níveis de vigilância não são, e deu para perceber a partir desta intervenção feita pelo agente que falou a nossa reportagem, deixou conselho para se evitar utilizar espaços como estes. Por quê? Aquela lagoa, primeiro, surge numa zona que acumula água vinda de vários pontos da cidade. E vê-se que é uma zona côncava e dominada por lama, certo? Vamos ter aqui também a ajuda do professor Pedro Castro Maria. Ele vai falar connosco relativamente, enquanto discorremos sobre isso. É uma zona dominada por lamaçal, lama, e não há a segurança necessária. Isso leva-nos, estou a falar de toda a gente, todas as forças ativas, todas, a não só fazer a tal vigilância que se pede. A questão não é só fazer a vigilância. Podemos fazer a vigilância, mas à noite. Se o cidadão entender ir lá mergulhar à noite. Hoje, professor Pedro Castro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo Mário Santos. Mais um angolano perdeu a vida em circunstâncias que conformam algum descuido. Exatamente. Alguma irresponsabilidade. Hoje, em qualquer parte do mundo,
lagoas como estas são usadas para lazer, embelezar esta zona, fica isso bem tratado, bem cuidado, é uma maravilha. Quando as autoridades, agora vou falar das autoridades, mesmo administrativas da zona, a coordenação do bairro, quando se apercebem que já há à volta desta lagoa, pode-se ver, começa a ver capinha a invadir. Aqui o problema não está só na lama, veja onde é que ele está a ser recolhido. Onde é que ele está a ser recolhido? Nesta zona, podem sair de lá cobras, ratos e outros répteis dos mais diversos tipos que vão atingir a comunidade à volta. Ou seja, isso está totalmente abandonado. Para além de constituir-se por causa da falta do tratamento dessas águas, e porque, como se pode ver e como tem sido prática em algumas das nossas comunidades, certo, ao despejo de lixos na lagoa. Vê-se. Havendo a colocação de lixo na lagoa, gera mosquitos, gera cheiros insuportáveis, nauseabundos, nocivos à saúde humana. Agora, há aqui a lamentar e não podemos deixar, e vimos aí nas imagens, inclusive um homem, um mais velho, um adulto, a chorar de forma desconsolada pelo seu parente, pelo seu ente querido. Não podemos deixar de transmitir a essa família que perdeu o seu ente querido e a toda a comunidade, porque nesse tipo de comunidades, no fundo, acabam todos sendo como que uma só família. Exatamente. Não podemos deixar de transmitir os nossos sentimentos de pesar. Agora, chegou também a hora, é verdade, caríssimo Mário, de começarmos a tratar dessas coisas. Ontem ainda falávamos da necessidade de desenvolvermos capacidades de lidarmos com a natureza de formas a que a natureza, esteja mais ao nosso serviço e nunca a natureza causar danos ao ponto de perdermos a vida, como foi o caso de ontem, de 2 vidas devoradas por um felino, no caso um leão. E hoje chega-nos uma reportagem de alguém que foi pescar. Pescar é um ato não só recreativo, pescar diverte. Para quem nasceu, cresceu em meio em que há rios, lagoas e que se pratica essa pequena pesca nesse meio, pesca fluvial, com uma cana e tal, é um momento claro de diversão, mas também é um momento de busca de peixe na luta pela sobrevivência. Agora, o que também sei, por experiência, é que aqueles que nascem e crescem nessas comunidades, à beira de rios, lagoas, têm um conhecimento pela prática, pela experiência, dos locais apropriados para o exercício de determinadas atividades nas lagoas, nos rios, como, por exemplo, nadar, tomar banho, pescar, e determinados locais inapropriados para essas práticas. O que terá acontecido? Não perca o raciocínio. Não sei se recorda, muito recentemente nós falamos de uma situação similar que ocorreu na Luna Norte, numa lagoa onde estavam 3 meninos a brincar. Certo. Em situações, não vamos dizer sim. Falamos sim. Também uma lagoa que surge de forma improvisada, como este caso, porque esta lagoa absorve água de vários pontos da cidade, e é uma armadilha ao ar livre. Pois. Este é um sinal. Temos esta perda, mas se as autoridades fizerem ouvidos de marcador e olhar, assobiar para o lado, o que é que vai acontecer logo a seguir? Mais pessoas vão perder a vida e, sobretudo, chamou-se a atenção, quer que o repórter o fez, certo, ao facto de que, inclusive, não foi o repórter, foi o representante do corpo de bombeiros, não é? Certo. Chamava a atenção para o redobrar da vigilância, principalmente em relação às crianças.
As crianças, como de resto o caríssimo Mário tem estado a dizer repetidas vezes, são seres que estão naquela fase da idade em que querem usar a energia toda que têm para a descoberta, para tentarem lidarem com o meio em que estão a crescer, e é normal nessas comunidades que as crianças se façam a lagoa. Logo, é avisado, é prudente, é necessário que as autoridades tomem as devidas providências. Agora, tem de se começar também a investir recursos para lidarmos com esse tipo de situações. Nós não podemos continuar a ter, nas nossas comunidades onde habitam pessoas, onde há seres humanos, uma lagoa como esta. Uma lagoa com águas muito sujas, águas putrefatas em alguns pontos da lagoa. Vê-se pela imagem, imagino ao vivo, deve ser algo que não agrada bastante nem às narinas, nem às próprias vistas. Portanto, a lagoa, como disse, em algumas partes do mundo, as lagoas são espaços bastante aprazíveis. Eu lembro-me de uma lagoa que está em Windhoek, na Namíbia, por exemplo, que reúne aí aos fins de semana e mesmo alguns dias de semana muitos cidadãos que aí vão. O Estado lá colocou bancadas, colocou urinóis públicos, colocou espaços onde as pessoas podem inclusive fazer grelhados, etc, etc. E é um dos sítios de lazer mais frequentados aos fins de semana naquela cidade. Portanto, nós também podemos estar a aproveitar alguns desses espaços que a natureza gentilmente nos concedeu. Por um lado, aqueles que surgem em função, como disse, da confluência de águas provindas de vários outros cursos de água, para então termos esses locais como locais mais agradáveis e não perdermos a vida assim, que nem sequer para as galinhas desejamos que a vida se vá assim, de forma tão fácil. Imaginem, caro Mário, que seres humanos morram ainda hoje assim, de forma tão fácil numa lagoa, diminuindo a nossa população. Dizia-se que alguém ainda aí por volta dos 40 anos, 45 anos, é um cidadão com muito ainda para viver, exato, e para contribuir para o nosso país. O professor não vai embora, vai ajudar-nos a olhar para um caso. Agora, Regi, ponha aquela imagem que nós vimos há bocadinho. Ponha aquela imagem, por favor. Vamos pôr aquela imagem que vimos há bocadinho. Pode ser? Exato. O que é que está a acontecer aqui? O que é que está a acontecer? Eu também quero perceber porque que um trator faz-se a um edifício, a um prédio rústico, sem residência de alguém, muita fúria, ou um estabelecimento comercial. Comercial, exato. O que é que estará a acontecer? Eu ainda não percebi nada. Muito bem. Agora, lá em casa, presta atenção. Este edifício, vou mostrar-lhe outra vez, está numa zona, no perímetro, onde existe uma ponte sobre o rio Lucolo, cidade de Cabinda. Esta é uma zona que está dentro da linha onde está a ser erguida, está a ser construída uma estrada que vai ligar a zona norte à zona sul da cidade de Cabinda. Vai ligar a localidade de Lombo-Lombo, Cabaçango, Bucongoio, vai até o Icaso, sem passar pela Rua do Comércio. E este edifício que está a ser demolido está na zona estabelecida dentro das estratégias desta rua, que vai facilitar a circulação rodoviária. Ouça, o dono deste estabelecimento foi diversas vezes convocado pelas autoridades. Não respondeu. A administração foi lá e disse: vamos demolir isso. Há uma nota inclusiva, vai ver já daqui a pouco na matéria. O homem não reagiu, não respondeu, fez ouvidos de mercador, evitou conversar com as autoridades. Pediram-nos documentos, nunca os apresentou, nunca apresentou a documentação. Bom, até prova em contrário, porque ele depois pode se defender. E então, o resultado final, e porque
o objetivo principal é facilitar a circulação rodoviária, as autoridades disseram, vamos demolir. Porque as obras estão a 83%, quase a terminar. Mas este estabelecimento era um impedimento, um empecilho pela conclusão. Vamos demolir, partir. E é o que está a acontecer. Agora, para perceber toda a história, Regi, roda, vamos até Cabinda. Com 83% de execução física, o projeto irá facilitar a ligação entre zonas norte e sul da cidade de Cabinda e melhorar a circulação rodoviária no troço Lombo-Lombo, Cabaçango e Bucunguio, passando pela zona de Icaso, sem precisar cruzar pela Rua do Comércio. Aqui passa boa da água, mas estou a ver a água aqui, que se não vai complicar, mas todas as coisas vão correr mesmo bem. Queremos que a via termine o mais rápido possível para facilitar a circulação da população. No decurso dos trabalhos de construção de cerca de 6 km de estrada, o empreiteiro se deparou com este estabelecimento comercial que criou constrangimentos às obras, cujo nível de execução física atual é de 52%. Constrangimento na ordem de 3 semanas de atraso de trabalho. Nesse momento a execução física da obra está na ordem de 52%. A loja foi erguida no traçado da ponte, mas antes a administração municipal notificou o dono do estabelecimento comercial. A coordenação do bairro também havia alertado sobre os constrangimentos que o estabelecimento iria causar. Ele foi avisado, não queria ouvir, pelo menos podia estar para colaborar, mas ele não quer isso tudo. Eu não sei o que é que ele quer. Mas isso aqui eu vi bem no público, não é de uma pessoa. Ele tem que entender isso. Por se tratar de uma transgressão administrativa, o espaço foi demolido pela administração municipal de Cabinda. Recebeu nota de demolição voluntária, não obedeceu. Voltou a receber a nota de demolição coerciva para que se pronunciasse, viesse aos nossos escritores, não compareceu, portanto, estamos apenas a cumprir aquilo que conforme manda a lei. Estando essa situação da loja resolvida, acredito que nos próximos tempos a dinâmica de trabalho e, sobretudo, a ligação do troço sul à nova ponte sobre o Rio Lucola será uma realidade. Com a conclusão dos trabalhos de construção da nova ponte sobre o Rio Lucola, a ligação entre a zona sul e norte da cidade de Cabinda estará mais facilitada e irá permitir melhorias da circulação rodoviária no troço Bucunguio, Cabaçango, cidade de Cabinda e vice-versa. Muito bem. Agora, quem conhece a cidade de Cabinda, eu conheço um pouco a cidade de Cabinda, circulo quando vou a Cabinda, gosto de passear um bocadinho. O trânsito às vezes é caótico. Quem sai do aeroporto vai para o centro da cidade, o trânsito às vezes é mesmo caótico, principalmente nos períodos de intensa circulação, hora de ponta. E então há uma estratégia para ultrapassar este imbróglio, essa dificuldade. As autoridades querem resolver isso. Até podia dar-se o caso. Olha, aí, frisa aí, ali. Frisa essa imagem. Pois, frisa a imagem. Pode ajudar um bocadinho, Regi, por favor. Aquela imagem, vamos ver. Aí. Enquanto prepara-se a imagem, mesmo que, e já vou explicar porquê, mesmo que existissem documentos, o proprietário do edifício, do estabelecimento, tivesse legalizado. Quando é convocado pela administração, ele deve comparecer, apresentar a documentação e negociar. Porque se existe uma estratégia para o bem coletivo, bem comum, se sobrepõe aos interesses individuais. Isso está fora de questão. O que pode dar-se é a negociação. O proprietário negocia com a administração. Diz, olha, ok, por um bem coletivo eu vou ceder o espaço, mas quero de volta isso, aquilo, aquilo outro. Há negociação. Agora, veja aqui, obra embargada pela fiscalização e para demolição. O que é que eu faço? Eu estou a ir para o local, para o meu estabelecimento comercial e vejo isso na parede. Estou na zona de Icaso. E diz, olha, obra embargada, o que é que eu faço?
vou ter a administração. É óbvio, tenho que conversar com a administração. Agora, dar a delongas é que não posso. Não posso fugir, não posso ir embora. Posso ser interpretado até como estando a agir de má fé, com dolo. Hã? Professor, nós temos aqui um problema, não deixa de ser um problema. Nós temos a administração do Estado que tem um projeto para beneficiar a comunidade e no percurso depara-se com esta obra. E o proprietário do estabelecimento é convocado. Hã? E aqui eu gostaria de ouvir também o próprio. O cidadão tem a palavra. Também queremos ouvir o cidadão. E então ele é convocado. No momento da demolição não está presente. Sabe que aquilo está a ser trabalhado. Há uma intervenção. No entanto, ele foge a 7 pés da presença das autoridades. E agora temos este problema em mãos. A fuga do cidadão faz-nos pensar na possibilidade de ele estar consciente da transgressão administrativa que eventualmente terá cometido. Percebe? Ponto. Porque senão, se ele estiver ou estivesse suficientemente documentado, e seria essa a sua razão, o seu argumento de peso, se tivessem sido as autoridades administrativas competentes a terem uma atitude musculada? Não, a terem lhe dado a ordem para construir o estabelecimento. Ele teria aparecido. Sim. Porque teria documentação papelada, como se diz na gíria, para, embora haja o interesse coletivo e do Estado, do Estado, em benefício da comunidade. E esses benefícios não se circunscrevem só na facilidade de deslocação, de mobilidade rodoviária, em função, às vezes, do trânsito caótico por outras vias. Certo. Mas as estradas geram desenvolvimento econômico. E porque nas estradas onde se transportam também bens e serviços. Exatamente. E veja, professor, vai ligar a cidade do norte ao sul. Exatamente. Professor, é difícil circular em hora de ponta do aeroporto até ao centro da cidade. Eu também já estive, creio que umas 3 vezes em Cabinda e constatei essa realidade que o caríssimo Mário Santos está aqui a testemunhar, não é verdade? Certo. Porque as estradas, até aos automóveis, e hoje o preço, por exemplo, da gasolina não está assim tão simpático, como num passado ainda recente. Certo. Hoje estamos, às vezes, a abastecer ao dobro do que fazíamos. Então, o encurtar, às vezes, também das rotas, poupa a gasolina, poupa combustível das pessoas. Por alguns quilômetros a mais, pela volta que temos que dar, gastamos mais dinheiro. Logo, cabia a esse cidadão comparecer junto das autoridades para a demolição. Era um fato inevitável, pelo interesse público, pelo interesse geral do Estado, pelo interesse da comunidade dos arredores, mas pelo interesse de todas as pessoas que vão usar essa via para a sua circulação. E veja que a atitude irrefletida, irresponsável e não cooperativa com as autoridades fez atrasar a obra em 3 semanas. A obra, em 83% de execução, ficou à espera para que esse cidadão pudesse aparecer. Houve paciência. Muita. Houve paciência. A não ser, perdão, não perco o raciocínio, eu gostei desta. Ponha só um pause aí da paciência. A não ser que o cidadão esteja coberto de razão. E pior, se está coberto de razão, tem a documentação, está caladinho, essa é uma atitude mais cínica que eu já vi em qualquer parte da vida. Porque o que ele está, se existe esse documento, se existe, então ele cinicamente está calado para depois cair em cima das autoridades, exigir mais do que pode na negociação. Se existe,
Não acredito, se calhar um jurista do ponto de vista da especialidade do direito administrativo nos ajudaria a escalpelizar melhor essa hipótese que o caríssimo Mário coloca. Mas não acredito muito que, havendo avisos da administração, havendo toda a paciência e o tempo que houve para a negociação e o cidadão simplesmente não compareceu, vai poder depois exibir documentos para que possa ter uma indemnização maior. Não acredito muito que essa possibilidade exista. Agora, de qualquer forma, o espetáculo que assistimos é triste. E a forma como o Mário introduziu a cena, o trator a descarregar toda a sua fúria sobre um edifício que era lindo, estava bem acabado, pintadinho e tudo. Não queremos muito essas imagens, mas porque as demolições dão a ideia de uma sociedade com alguma desordem, com alguma desorganização. E onde há sociedade, como se diz, deve existir ordem, lá diz o ditado latino. Logo, é preferível que construamos sempre nas zonas autorizadas, tudo direitinho, tudo bem feitinho. Porque até parecia-nos ser um estabelecimento comercial. Alguém que avança para a atividade empresarial, para o comércio, já terá alguma consciência cívica de colaborar com as autoridades e contribuir para o bem comum. Muito bem. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor, por estes subsídios. Nós vamos continuar em Cabinda. Vamos continuar. Eu vou pedir para aguardar um bocadinho, né? Para relaxar um bocadinho. Faz favor. Muito bem. Vamos continuar em Cabinda. Vamos continuar em Cabinda. Há situações. Põe a imagem aqui. A imagem. Temos a imagem das bombas. Temos, Regi? A imagem das bombas, temos? Por amor de Deus. Os cidadãos têm mesmo de começar a fazer exercício do bem para o bem. Não temos de parar de uma vez por todas de cometer esse tipo de ilicitudes. Cidadãos angolanos, um angolês, meus irmãos, vamos mudar de atitude. Vamos mudar de comportamento. Aí, muito bem. Aí, frisa aí. As imagens das bombas. Não, põe a imagem das bombas. As bombas que você vai ver nas imagens são na zona de Massabi, não é? Chicomba da Boala. Esse é o nome. Cabinda. Olha, tiveram de encerrar estas bombas porque é incrível. Estas bombas foram colocadas na Boala, na aldeia, para ajudar a comunidade. Esse foi o propósito, colocar as bombas aí ao serviço da comunidade. No dia 20 de julho, eles receberam 35 mil litros de petróleo. 35 mil litros. Mas antes de eu lhe contar a respeito desses 35 mil litros, deixa-me dizer que estas bombas são useiras e vezeiras nesse tipo de comportamento. Já foram avisadas 2 vezes. Na terceira, as autoridades chegaram lá e disseram: chega, fecharam as bombas. Em 3 dias, os 35 mil litros de petróleo de iluminação. E sabe por quê? Porque no dia 23 a polícia apareceu às 0 horas, meia-noite, e eles estavam a vender petróleo à meia-noite. Segundo as normas do governo de Cabinda, e não... aliás, é pelo país, não é? O petróleo tem um período de venda. Eu não sabia, mas a nível do país o petróleo de iluminação só pode ser vendido num determinado período. Mas eles estavam a vender às 0 horas.
Agora encerraram as bombas. Vamos a essa história. Vamos lá. Eu já regresso. Vamos. Por prática reincidente, a direção da bomba de combustível, situada na aldeia de Xicamba da Boala, comuna de Massabi, município de Kakongo, em Cabinda, foi advertida por 2 vezes. A terceira foi de vez. A autoridade competente encerrou o estabelecimento. Licenciamos as empresas para apoiar a população nas aldeias, mas infelizmente quase que a população não beneficia. E nós aqui constatamos que fazem as vendas fora das horas normais do expediente. A narrativa do caso começou no dia 20 de julho, quando a bomba foi reabastecida com 35 mil litros de petróleo iluminante. No dia 23 de julho, a polícia apanhou em flagrante delito a venda do combustível por volta da meia-noite. Ato ilegal no Sistema Nacional do Comércio angolano. Na ocasião, foram apreendidos mais de 150 bidões de 25 litros de petróleo iluminante e 4 motorizadas que faziam o transporte do produto. O que estiveram cheios, o que eu conheço, eu acho que são 170 ou 180, se não me engano. Mandei alguns jovens, chamei, ajudem o polícia a fazer o trabalho dele. Carregamos bidão, carregaram, levaram até a esquadra. Levaram alguns montes dos jovens em si que o gerente pediu para fazer alguma ajuda de serviço dele. De acordo com o secretário provincial da Indústria, Recursos Minerais e Petróleo, estranha-se que em apenas 3 dias se tenha esgotado os 35 mil litros de petróleo iluminante colocados à disposição desta comunidade que pouco consome o produto por esta estar servida de energia elétrica. Um produto que foi abastecido ontem ou há 2 a 3 dias, devemos encontrar aqui quantidade suficiente se é para venda. Então não podemos permitir iniciativas deste género, temos que inibir. Sem argumentos contrafactuais convincentes, decidiu-se pelo encerramento da bomba e o processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Uma ação não muito habitual em Cabinda, mas exemplarmente necessária, visando travar o tráfico de combustível na província. Desnecessário seria se as bombas, a direção das bombas, cumprisse o que está estabelecido, se cumprisse as normas. Não custa nada cumprir as normas. Meia-noite, na Xicamba da Boala, a vender petróleo. Meia-noite, 0 horas. 0 horas, vender petróleo. Estão a negociar com o quê? Com espíritos, não é? Veja, em 3 dias, em 3 dias, 35 mil litros de petróleo, voou tudo. Numa localidade como a Xicamba da Boala. Ou seja, continuamos a ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes. E depois queremos reclamar, as coisas não chegam. Não chegam por quê? Porque há pessoas que não mudaram. Os tempos são outros. As exigências são outras. Mas as pessoas não mudaram. Querem continuar a ter os mesmos comportamentos, a mesma forma de viver como no passado. Temos de... Olha, sobretudo depois da Covid, aquele período em que o mundo fechou, depois do período em que houve encerramento do mundo por causa da Covid, mudanças. Vamos acompanhar as mudanças. Frisa ali.